Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa trata de assuntos diversificados e temas atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de todo tipo de ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo sua pergunta e dando sua sugestão de um novo tema. Você também pode assistir esse programa pelo nosso site, redervc.com.br, ou no nosso canal do YouTube, TV Funvic, Rede RVC. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema fé. Olha que tema maravilhoso. O programa de Momento de Reflexão de hoje tem como tema fé e será apresentado em 3 blocos. E o texto para meditação e reflexão inicial se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos versículos de 1 e 2, que iremos compartilhar agora. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Acreditem, o ser humano é movido pela fé. Caso contrário, chegará a um estágio de sua vida em que terá desesperança, levando a consequências trágicas, como depressão profunda e desestabilidade emocional e espiritual. A palavra de Deus também diz, ainda no capítulo 11 e versículo de número 6 do livro de Hebreus, que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus nos orienta que sem fé nós não agradamos a Deus, mas se temos fé, Ele é galardoador, Ele é um abençoador das nossas vidas. O homem sem fé perde a grande oportunidade de sua vida de se aproximar e de recorrer a Deus Pai, desfrutando de todas as coisas boas que Ele tem para as nossas vidas. Quando o ser humano perde a sua fé, nesse momento abre-se um grande abismo entre Deus e a sua criação, provocando danos irreparáveis à sua pessoa, às famílias e à sociedade. Para compreendermos melhor, vejamos o que é fé. Fé é o ato de crer. E o oposto à fé é a incredulidade. Meditamos aqui um pouquinho. Fé é o ato de crer. E a ausência da fé é a incredulidade. Palavra forte. Quando analisamos o conceito no sentido espiritual, temos o que crê em Deus, podendo ser o Deus verdadeiro ou o ilusório. É assim, tem pessoas que acreditam em Deus verdadeiramente, mas tem pessoas que acreditam em outras coisas achando que é Deus. E o que não crê é o ateu, ou seja, aquele que não crê em nada e se opõe a todo tipo de crença. Terrível isso. Mas agora vamos analisar o sentido de fé, no sentido natural do ser. A ausência de fé, ou seja, a incredulidade, proporciona na pessoa o senso de desesperança em tudo. Dessa forma, a pessoa se desinteressa rapidamente por qualquer coisa, por qualquer situação, um pouco mais difícil que se apresente. Pessoas incrédulas geram uma sociedade desinteressada, omissa, desestimulada, ociosa, triste e depressiva. Esse é o pior estágio de uma sociedade-nação. Esses tipos de pessoas são facilmente manipuladas. Sendo assim, somente governos corruptos e ditadores têm interesse em gerar um povo e manter povos incrédulos, para manterem os seus próprios interesses doentios. Sim, doentios. Os ditadores conseguem levar pessoas incrédulas à miséria, sem que elas tenham qualquer tipo de reação
frente aos seus governantes. Nada mais é do que o caos instalado em forma velada, onde o ser humano é tratado e explorado como um ser qualquer. Sendo assim, falta de fé, ou seja, incredulidade, gera desesperança, alienação, miséria, caos e destruição total do ser humano. Como um governo inicia esse processo? Por meio de políticas culturais que combatem a fé verdadeira, ou trazendo crença de fé canalizada para o próprio homem. Paramos aí um pouquinho, olha, como é que isso acontece? Alguns governantes, ou eles trazem políticas culturais que distorcem tudo isso, ou acrescentam, desviando a fé para coisas que são humanas, ou seja, passam a acreditar somente no homem. Os estadistas, ditadores, canalizam as atenções e devoções de seu povo para si próprio, ocupando o lugar de Deus, se fazendo um Deus. Dessa forma, há uma distorção da pequena fé de um povo, que é canalizada a outro ser humano, que é falho e pior, pois é um usurpador do poder e age como um único intuito de poder, de corrupção e de destruição. E que se mantém no poder através da força do assistencialismo escravocrata, da miséria e, por último, por meio da matança de pessoas que resistem ao sistema. Momento de reflexão. Precisa que você pare e pense algumas coisas. Nós temos que pensar aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que o buscam e que têm fé recebem galardão de Deus, ou seja, bênçãos de Deus. A falta de fé provoca grandes catástrofes sociais. Dessa forma, devemos parar um pouco e analisarmos a nossa vida. Como estamos nos comportando? O manifesto da nossa fé. Como você está expressando a sua fé? Está canalizada ao homem? Está vazia? Enquanto você pensa e reflexiona um pouco sobre essas situações, nós iremos para um breve intervalo e voltaremos com um momento de reflexão com o tema fé. Aguarda só mais um minutinho, nós voltamos já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Fé. Tema de hoje, fé. Lembramos que você pode participar através do Twitter, enviando mensagens, perguntas e sugestões. Lembramos de que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje falamos sobre fé e ausência da fé, ou seja, incredulidade, e o efeito de cada uma delas no sentido natural e não no sentido espiritual. Mas agora gostaríamos de aprofundar no tema fé no sentido espiritual. Vejamos o que diz a Palavra de Deus, compartilhando a leitura de um texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 9 e versículo de número 23, que diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esse texto relata sobre um pai desesperado, que tinha um filho que desde a sua infância era surdo e mudo e que também tinha um espírito imundo, um espírito mau, ou seja, era endemoniado. E Jesus tem um diálogo com o pai, que diz para Jesus, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus respondeu, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu,
e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, pela fé, mesmo que pequena, aconteceu uma grande libertação e cura, um grande milagre. Jesus realizou um grande milagre, uma bênção para aquela família. A incredulidade pode paralisar a vida de pessoas, famílias e sociedade, como vimos no primeiro bloco. Porém, a fé, mesmo que pequena, quando ela é canalizada para o Deus verdadeiro, ela pode promover grandes milagres, grandes bênçãos, grandes vitórias. Por isso, a palavra de Deus nos ensina em Hebreus, no capítulo 6, capítulo 11, versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Também na palavra de Deus, no Salmo de número 89 e no verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder, coisa linda, como tu, ó Senhor. E também está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28 e versículo de número 18, passagem onde fala quando Jesus, ao ressuscitar, apareceu aos seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Em uma outra passagem bíblica, escrita em forma de carta pelo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 5, que diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos compreender melhor essas passagens? O que querem dizer? Falam de um Deus único e todo-poderoso e que tem poder no céu e na terra. Algumas pessoas acreditam que Deus não tem poder no céu e na terra, mas a palavra de Deus garante que Ele tem poder no céu e na terra. E que para chegarmos a Ele é somente por meio de um único mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a forma pela fé. A única forma é pela fé. Fé do quê? Fé em crer em Jesus Cristo. Mas não qualquer fé, e sim a fé canalizada, direta, a fé verdadeira. Conforme Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 12, no versículo de número 44, quem crê em mim, também crê naquele que me enviou. Ou seja, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus ainda falou no mesmo Evangelho de João, capítulo 15 e versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando compreendemos a palavra de Deus, percebemos que o Senhor Deus nos concede a oportunidade de se relacionar com Ele por meio da fé, a fé correta. E ainda temos a liberdade de apresentarmos as nossas necessidades diante dele, diante desse Deus Todo-Poderoso. E podemos alcançar vitórias por meio da relação de fé entre a criação e o Criador, entre os filhos de Deus e o próprio Deus. Todas as grandes conquistas alcançadas por homens, mulheres e povos e nações registradas na Bíblia Sagrada foram por meio de fé, direcionada ao único Deus e verdadeiro. Porém, isso não foi possível somente aos antigos do passado. Também é possível ser alcançada nos dias de hoje, por meio da mesma fé, agora em Jesus Cristo. Conforme está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 13 e versículo de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele não mudou, continua e continuará operando no nosso meio por intermédio da fé. Sendo assim, queremos te alertar e dizer:
não seja incrédulo, mas seja crente. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, está registrado que certa vez o apóstolo Paulo estava no palácio falando diante de um presidente e do rei Agripa, e durante algum tempo falou sobre a palavra de Deus e as coisas que Jesus havia feito a ele e a visão celestial a qual ele tinha tido, a qual Paulo foi fiel, e no final Paulo perguntou ao rei Agripa se ele cria nos profetas e disse: bem sei que crês, ó rei Agripa. E o rei Agripa respondeu: por pouco me queres persuadir a que me faça um crente ou um cristão? Então disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Que coisa tremenda, hein? O apóstolo Paulo falando isso e nós repetindo isso hoje para você. Enquanto você pensa e reflexiona mais um pouco sobre essas questões, nós iremos para mais um breve intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Fé. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão, com o tema Fé. Tema de hoje, Fé. Lembramos mais uma vez que você pode participar através do Twitter, que aparece na tela, enviando mensagens, perguntas e sugestões. O texto para meditação e reflexão desse programa se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 11 e versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É assim mesmo. No primeiro bloco nós falamos sobre a fé e a incredulidade e nos restringimos a falar sobre a fé natural e as consequências daqueles que não têm fé em nada. Já no segundo bloco, nós falamos sobre a fé espiritual e a sua canalização correta, ou seja, a direção certa da fé. E registramos uma passagem da Bíblia Sagrada, localizado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, onde Jesus operou a cura e a libertação de um jovem surdo, mudo e endemoniado, trazido pelo seu pai, que estava cansado daquela situação e já quase sem fé. Mas o pai pediu para Jesus ajudá-lo na sua incredulidade. Nos evangelhos, Jesus fala sobre o grão de mostarda, que é o menor das sementes, mas que produz uma árvore grandiosa. E ele faz uma comparação da fé em tamanho e diz que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direi e se cumprirá. Jesus estava nos dando algumas lições. Por isso que aquele homem, mesmo com aquela incredulidade, ele pediu algo para Jesus, porque ele acreditava. E quando ele acreditou, mesmo que pequenininho, ele recebeu o milagre. Jesus também exemplificou a necessidade da fé quando, após curar e operar milagres, dizia: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Com base em tudo que compartilhamos por meio dessas reflexões, verificamos que a fé faz a essência que move o ser humano. Como está escrito, por meio dela, os antigos conseguiram testemunhos. Que testemunho é esse? De quê? De vitória, pela fé direcionada a Deus de forma correta, que produz resultados naturais e sobrenaturais. Ou seja, irá refletir na vida natural e na vida espiritual. Paramos para mais uma reflexão. A palavra de Deus registra no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4 e
e versículo de número 6, que está escrito assim, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Que palavra forte de Deus. Sabemos sim que é uma palavra forte, mas é de Deus e é verdadeira. Sendo assim, a falta de conhecimento leva pessoas, famílias, sociedades e nações à destruição. Por isso, Deus nos alerta através da sua palavra, pelo infinito amor, que Ele não quer isso para nós. Por isso, a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, estão deixando Deus de lado e mergulhando numa vida de prazeres e ateísmo. Outros estão procurando manter a vida natural e canalizando sua fé de forma errada, em seitas ou falsas religiões. Outros grupos de pessoas são frequentadores de igrejas, mas vivem segundo a sua conveniência e não segundo a palavra de Deus. E por último, outros procuram viver uma vida centrada na vontade de Deus, conforme a sua santa palavra. Realmente, esse último grupo de pessoas tem a oportunidade de viverem o melhor de Deus nesta terra e depois ainda viver o melhor de Deus durante toda a eternidade, ou seja, para todo o sempre. Aleluias, glórias a Deus, essas pessoas que verdadeiramente entendem e se dispõem a praticar a palavra de Deus. E você, o que quer para a sua vida e para a sua família? Como está a sua fé? Para quem tem direcionado a sua fé? Você viu que tem vários grupos de pessoas. A cada ação, nós temos uma reação. Ou o que plantamos, colhemos. Pense um pouco comigo. De tudo o que fazemos ou falamos, o mais importante é a vida. Lembre-se de que essa vida passa muito rápido, muito rápido. E vai chegar o grande dia da decisão para a sua vida eterna. Momento de reflexão, somente quer que você pare um pouquinho e pense, somente um ressuscitou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e somente por Ele chegaremos diante de Deus Pai. Então tome a decisão certa e canalize a sua fé em Deus por meio de Jesus e receba a salvação, a vida e a vida eterna. Viva o melhor de Deus. Então eu queria parar um momento com você para nós refletirmos. Deus está nos avisando através da sua preciosa palavra que Ele quer o melhor para a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que você canalize a sua fé conforme a palavra de Deus, no único mediador, Jesus Cristo. Por isso, e desfrute do melhor de Deus. Por isso, se às vezes você está naquele momento como aquele pai de pequena fé, ou quase uma incredulidade, eu quero orar por você, para que Deus mude a sua história e você possa desfrutar do melhor de Deus. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te louvamos pela vida desses que estão conosco. Senhor, que o Senhor venha tocar nos seus corações, que o Senhor venha acrescentar fé, que o Senhor venha dar força a eles, para que eles possam se inclinar diante de um único Deus, o Deus vivo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e desfrutarem de tudo de melhor que Deus tem para a vida deles, para as suas famílias, para a sociedade, para as nações. Por isso, Senhor, age de uma forma poderosa e convence, Senhor, o teu povo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, canalize nele, Senhor, a direção de uma fé sobrenatural que rompe barreiras, Senhor, que eles possam desfrutar das bênçãos do Senhor, da paz do Senhor e de uma fé sobrenatural que eles possam declarar e testemunhar
grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós te agradecemos por mais esta companhia. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.